Oi, amoras! Vamos pintar? Gente, hoje a gente vai estar pintando essa princesa aqui. Maravilhosa, muito linda essa bonequinha. Essa bonequinha foi um projeto cedido aqui para o nosso canal do professor Rogério. Quem quiser adquirir, o contato dele vai estar na descrição. Ele tem 11 apostilas, tá, gente, de bonequinhas. E ele também tá dando um cursinho. Quem tiver interesse, quiser saber mais detalhes, é só entrar no WhatsApp e conversar com ele, tá bom? Então, olha essa princesa como ficou linda. Coloquei uma sainha aqui, tá? Coloquei a sainha preta, mas eu gostaria muito da opinião de vocês antes da gente começar a pintura. Qual saia que vocês acham que ficaria melhor? Uma vermelha ou a preta? Esse tom aqui, ele não é bem vermelho, mas fica bonito também para vocês verem como vai ficar, ó. Sainha vermelha é assim, tá? Lembrando, gente, que todas essas sainhas aqui é da Marleide, tá? Quem quiser o contato dela, só falar aí nos comentários e eu passo o contato dela, tá bom? Comprei com ela, olha que lindeza, muito lindo, né? Então, se você quer ver o passo a passo dessa boneca, vai ficar até o final do vídeo, vai deixar aquele like pra gente trazer mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? E não se esquece também de salvar o contato do professor Rogério para você poder comprar apostilas e trabalhar com apostilas assim como eu faço. Então, vamos pintar? Pessoal, nosso risco no tecido, tá? Eu vou começar por essa parte interna que tem aqui do lenço dela. Então, para isso, eu vou estar usando o vermelho profundo. Com o pincel de número 6. Pincel que eu gosto de estar utilizando para pintar essas bonequinhas, gente, é o Condor 421, tá? Toda a linha do Condor. E também o da Tigre, da linha 141, lixado e aparado, tá bom? Contato de quem vende pincéis, de onde eu compro, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, com Condor, com Tigre, né, na verdade, da linha 141, eu vou estar preenchendo, número 6, ó, eu vou estar preenchendo essa parte aqui, ó, pequenininha. O que é preencher? Apenas fazer o preenchimento do tecido de toda a fibra com essa única cor, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque está por baixo aqui, ó. Eu vou começar a pintar o cabelo. Por que pintar o cabelo? Porque está por baixo das outras partes do corpo, né? Então, a gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Vou lavar bem o meu pincel. Pessoal, vocês já vão anotando, tá? As cores que a gente vai utilizar pra ficar mais fácil quando você for pintar a bonequinha, tá bom? Durante a aula toda eu vou falando as cores e vocês vão anotando aí pra quando vocês forem pintar, vocês já saberem as cores que eu utilizei aqui, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal. Pro cabelo, eu vou usar esse mesmo pincel, porém, eu vou utilizar a cor marfim, ocre ouro, se não tiver o ocre ouro, pode ser o siena, e a cor sépia, tá? São tons básicos para fazer um cabelinho. Por que tons básicos? São tons que você precisa, se você gosta de pintar bonequinha, é uma das cores que dá para se fazer o cabelo loiro. É umas cores que eu recomendo você ter, tá? Mesmo você que tá iniciando, para tá fazendo o cabelo das bonequinhas, certo? Dei o zoom para ficar mais pertinho para vocês poderem ver, tá? Já abri aqui as minhas tintas. E eu vou começar, posso começar até com um pincelzinho menor, fazendo o preenchimento aqui, ó, dessa pequena partezinha que tem aqui, ó. Tá? Então, essa parte do cabelo aqui, ela vai ser mais escura. Se ela vai ser mais escura, eu vou usar o sépia. É só pegar a tinta no cantinho do pincel, ó. Aqui, ó, vocês vão preencher, tá? Aqui eu tô usando o pincel de número 2, que é um pincelzinho pequeno, porque a área aqui, ela é bem menor, então, a gente precisa tá sempre tendo pincéis de vários tamanhos, isso vai facilitar para a qualidade do seu trabalho melhorar, tá? Porque quando você preenche uma área pequena com um pincel maior, o risco de você colocar tinta onde não deveria é muito grande, principalmente para quem não tem uma boa coordenação motora. Tá? Então, é bom você ter pincéis menorzinhos que te auxilia, tá?
Aí você tem de vários tamanhos que facilita muito na hora de você estar pintando seus trabalhos, certo? Aqui tem uma partezinha também que ela vai ser sépia. Por quê? Porque é uma partezinha mais abaixo do cabelo, que tá aparecendo mais escurinha. Então, eu já aproveito que eu tô com sépia na mão e eu já faço o preenchimento. Aí, tem que ter atenção, por quê? Porque logo acima dessa parte escura, tá? Está o rosto dela. Então, tem que ter muito cuidado para você não colocar esse tom escuro próximo do rosto. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer as mechas. O cabelo, eu vou estar fazendo mecha por mecha, tá? Peguei o pincel de número 6, vou fazer essa mecha que está aqui por baixo do brinco. Então, eu venho fazendo da seguinte forma, ó. Eu vou preencher com o marfim na parte central da mecha. Venho aqui, ó, e aqui assim, ó. E eu vou colocar o ocre, tá? E aí, eu puxo, ó, para o final da mecha. Desta forma, tá? Depois que eu fiz isso, eu venho no sépia, vou pegar um pouquinho do sépia, ó. Coloco aqui na parte de baixo aqui da mecha, né? No cantinho da mecha, ó. E aí, ó, eu puxo pra cima, tá? Posso trabalhar com um pincelzinho menor. Vai dar um pouco mais de trabalho fazer a mecha, mecha por mecha, mas eu garanto que o resultado é maravilhoso. Então, vale super a pena, tá? Você vir e fazer o cabelo desta forma. E aí, ó, com tinta de um lado só, sépia, você vem lá de onde você colocou sépia, com um pouquinho de tinta, ó, com a pincelada reta, ó, formando as fibras do cabelo, tá? Pra dar esse volume no cabelo, certo? Limpa o pincel e a gente, ó, lava o pincel, tá? Toda vez que você for pegar, fazer outra mecha, iniciar outra mecha, você lava o seu pincel. Lembrando que as tintas têm que estar numa boa consistência. Se tiver grossa, você coloque aí umas gotinhas de soro fisiológico nela para ela ficar um pouco mais molinha, tá bom? Olha. O ocre ouro, gente, ele é bem pouquinho. Quanto mais ocre ouro você colocar, mais loira, mais amarelado vai ficar o seu cabelo, tá bom? Se você colocar muito sépia, vai ficar com o cabelo bem mais escuro. Então, tem que saber dosar as quantidades aí de acordo com aquilo que você quer. Ó, venho abaixo aqui da orelha, abaixo do brinco, com sépia. Vou puxando, ó. Tá? Em direção ao centro da mecha, sempre com o pincelzinho em pé. Como é um cabelo mais liso, tem que respeitar também essa curvatura que o cabelo tem. Se o cabelo é mais liso, a pincelada, ela vai ser mais retinha mesmo, tá? Ó. E quando for chegando próximo do marfim, eu meio que vou dando aquelas levantadas assim no pincel, ó. Pra mim não levar esse sépia muito pra cima do marfim. Senão eu acabo cobrindo, tá? Essa iluminação. Tá? E desta forma, a gente vai fazer todas as mechinhas. Então, eu vou fazer essa mecha grande que tá descendo e depois a gente passa pra essa outra daqui. Aí, a gente vai fazer essa que está aqui por trás aqui e a gente dá continuidade. Então, pintando tudo que está por baixo primeiro. Pinta um pedacinho aqui, um pedacinho lá. É mais trabalhoso, sim, mas o resultado fica espetacular no final, tá bom? Olha, aqui tem uma mecha que ela é bem mais comprida. Então, vamos lá, marfim. Puxo bem pra cima. E aqui, ó, nessa curvatura, observe que aqui tem uma curvatura. Essa curvatura aqui tá me dizendo que eu preciso colocar uma certa claridade aqui, tá? Aqui, como a funila, vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho com ocre. De cá também eu venho com ocre.
Gente, vocês ignorem qualquer barulho que vocês ouvirem aí, tá? Na minha casa são 6 pessoas, então é quase impossível não ter barulho em algum momento. Ou do Nicolas, ou de televisão, ou de qualquer outra coisa, tá bom? Ó. Subo bem com essa cor aqui, ó, levando pra lá. E aí, eu venho com o sépia. O sépia eu vou colocar aqui, ó. Bem rente a orelha. Tá? E aí, eu puxo com o pincel de lado, ó. Já comentem pra mim, quem tava com saudade das bonequinhas. Eu gosto muito de pintar bonequinha, gosto de pintar outras coisas também, ó. Aqui nessa parte a gente vai estar colocando o sépia, e aí a gente vai puxar pra cima, e aqui a gente vai puxar pra baixo também. Vamos esfumando. Aqui eu vou fazer uma misturinha do sépia e do ocre. Ó, sépia na parte de baixo. E eu venho construindo aqui a fibra do cabelo. Eu digo que é construir mesmo, porque é pincelada por pincelada. Tá? Um pouquinho do ocre aqui, ó. E aí, eu vou pegar um pincelzinho menor, tá? O que eu gosto pra dar acabamento, gente, em cabelo, em olhinhos, é o da Condor 421, o número 4, tá? É um pincel que eu recomendo todo mundo ter. Olha o meu aqui. Vou pegar uma isquinha de tinta, ó, e eu vou vir lá de cima, onde eu coloquei o sépia, ó, com tinta de um lado só do pincel, ó. Eu venho construindo a fibra aqui do cabelo, ó. Esses fios que a gente coloca assim, ó, além de parecer que tem várias mechas, né, sobreposta, uma por cima da outra, dando volume, ela vai definir melhor e dar movimento ao cabelo, ó. Tá? Pode ser feito com pincel filete? Sim, mas não fica tão natural. Se você quer dar uma avançada na sua pintura, é bom treinar com o pincelzinho, tá? E esse pincel aqui, ele vai te ajudar nesse processo. Por isso que todo mundo que pinta bonequinha recomenda, a maioria das pessoas, né, recomenda você estar utilizando esse pincel da linha 421, tanto para fazer acabamento de rosa, quanto para fazer detalhes nas bonequinhas, tá? Acabamento mesmo. Esse pincel, ele é maravilhoso. Tá? Olha o nosso cabelo como tá ficando bonito. Agora, a gente vai fazer essa mecha aqui, e eu volto com o pincel de número 6. Venho aqui, ó. Mais na parte central da mecha, coloco. Venho aqui na curvatura, porque essa mecha aqui, gente, ela tá passando por cima, tá? Ó, por cima. Venho com o meu tom médio, que é o ocre. Coloco, esfumo, não deixa a tinta parada. Venho aqui, ó, na parte de cima também, ó, coloco um pouquinho do ocre. Tá? E aí, eu vou vir com o sépia, ó, atenção ao rostinho. Ó, puxo com o pincel de lado. Puxo pra baixo. Venho aqui abaixo, aqui, ó, da manga, né? Se a manga tá aqui, ela vai fazer um pouco de sombra. Então, já vou intensificar aqui, ó. Essa mecha aqui que está por baixo, já aproveito e dou uma retocada na sombra. Venho aqui também, ó, realçando a sombra, né? Que uma mecha projeta na outra.
troco de pincel, pego o pincel de acabamento, Condor 421. E eu venho lá de cima agora, ó. Tá? Pouquinha tinta. Ó, de baixo subindo. Observe que onde eu começo puxando os tracinhos, eu começo na parte mais escura, com sépia. E quando eu estou chegando próximo do marfim, eu dou uma levantada no meu pincel, tá? Agora, a gente tem uma mecha que ela está aqui, ó. Tá? Por trás aqui, a gente vai fazer ela também. Essa mecha aqui por trás, ó, vamos começar. Marfim, eu já vou fazer as duas mechas de uma vez só, tá? Venho com o ocre, ó. Pincelzinho de lado. Esse tracinho, da forma que eu coloco o ocre, é só pra vocês entenderem onde eu vou estar colocando, tá? Não precisa fazer esse tracinho exatamente como eu, não. E não pode deixar o tracinho secar também, porque se o tracinho secar, depois vai ser difícil pra você cobrir ele. Olha, aqui eu vou intensificando a sombra. Ó. Uau! Mexe não, filho. Olha, aqui com bastante cuidado, tá, gente? Aqui, pessoal, eu vou colocando, ó, e eu vou puxando pra baixo, tá? Ó, eu vou esfumando. Agora, eu coloco o escuro, ó, de baixo pra cima. Tá? Aqui eu tô usando o pincelzinho menor, o de acabamento mesmo, da Condor. Tá? Aqui a mecha, ela está por trás aqui, então ela não fica tão evidenciada, né? Ela fica mais neutrazinha. Tá? Tinta de um lado só. Tá? Aí, aqui, ó. Já posso voltar retocando, ó. Levando pra cima. Tá? Então, é dessa forma que eu estou fazendo esse cabelo aqui, tá? Agora, a gente vai estar fazendo essa partezinha aqui, ó. Tá? Então, são duas mechinhas, tá? Vou começar pela mecha que tá mais por fora aqui, ó. Então, eu vou colocar marfim no centro dela, ó. Tá? Mais na borda mesmo. Venho com ocre aqui e aqui, ó. Qualquer coisa, você coloca pouca quantidade, limpa o pincel se colocar muito ocre, tá? Porque a mecha aqui, ela é bem pequenininha. Ó, esfumo, né? E aí, eu venho com o sépia. Onde eu vou colocar o sépia? Ó, abaixo do rosto aqui, com bastante cuidado. E eu vou puxar, ó, de lado, com o movimento de vai e vem. Com calma, tá?
Ó, venho aqui também, ó, na parte de baixo. Aqui eu tô usando o pincel de número 2, que é um pincel bem pequeno. Ó, vou puxando bem devagar, ó, para os tons ir se unindo e ficando um esfumado, onde vai ser um degradê de tonalidades aqui, tá? Ó, com o pincelzinho bem de lado, eu já vou puxando aqui umas lervurinhas, ó. Se você conseguir fazer mais fininho, fica mais bonito, tá? Só pegar a tinta de um lado só do pincel, às vezes a gente tenta, mas não dá muito certo, tá? É normal. Essa mechinha aqui, ó, eu vou colocar... Sim. Vou colocar só na bordinha aqui um pouquinho do marfim, tá? Ó, e aí eu venho com ocre. Sim, a mamãe vai desenhar pra você. Só um minuto. Ó, aqui embaixo, aqui, ó, do rosto, né? Próximo ao queixo e ao pescoço. Pincel pequeno pra não invadir outra área. A gente tá trabalhando com a cor escura. E o tom escuro, a partir do momento que ele mancha, dá bastante trabalho pra você corrigir. Tá? Ó, puxo. Depois que secar, se eu quiser retocar qualquer coisa, pode retocar, tá? Eu sempre recomendo, nesse tipo de cabelo aqui, retocar mais a sombra, tá? A luz, eu não gosto muito de retocar, não, porque fica um pouco diferente. A tonalidade fica mais fosca quando você retoca a luz aqui. Eu retoco mais a sombra mesmo. Pessoal, tem uma mechinha de cabelo bem aqui embaixo, aqui, ó, que é a continuação dessa mecha que tá aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, marfim bem na lateralzinha, só um pouquinho. E eu venho com o ocre, ó. Tá? Pincel de número 2, ó. Ó. E eu venho puxando, tá? Aqui tá um pouco por baixo, então não precisa aparecer tanto, pode ser mais... ser uma mecha mais escurinha, tá? Então, gente, agora a gente vai vamos fazer esse braço, a parte do pescocinho e essa outra parte do braço aqui. Aí, pra fazer a tonalidade de pele, eu vou usar o pincel 6 da linha 141 da Tigre e vou usar a cor palha, que é um tonzinho bem clarinho. Se você não tiver o palha, pode ser o salmão bebê, tá? E eu vou sombrear com a cor castanho claro. Tá bom? Se não tiver o castanho claro, de repente com o jatobá também dá, mas tem que tomar muito cuidado, porque o jatobá é mais escuro, tá certo? Ó, a gente vai preencher, baixar um pouco mais aqui pra vocês verem até onde que eu vou com o bracinho, tá? O braço, gente, eu sempre gosto de preencher até um pouco mais abaixo, tá? Pra que quem for colocar o crochê, não tenha dificuldade, porque se você pintar o braço muito aqui reto, depois pode ser que, dependendo da saia que a pessoa faça, não tampe o braço ou fique um cotoco, então não é legal. É melhor você fazer o braço mais compridinho, que facilita para quem for pregar o crochê, tá? Então, ó, eu sempre desço um pouquinho mais. Ó, eu vou preencher bem preenchido.
Eu gosto muito de fazer boneca com essa cor, gente. Além da boneca ela fica bem branquinha, bem bonitinha. Eu gosto muito de pintar bonecas escuras também. Só que é o seguinte, essa daqui, ó, essa cor aqui, se você for fazer, por exemplo, ou o nariz, por exemplo, você consegue ver o desenho do nariz. Então, isso facilita muito para quem tá aprendendo, tá? Porque as bonecas mais morenas, às vezes as cores cobrem o narizinho, algum detalhezinho que você tem dúvida, tipo a sobrancelha, aí você se perde. Então, quando você começar a pintar a boneca, você tá iniciando nas bonecas, dê preferência para fazer as peles mais clara por enquanto. Aí depois, com o tempo, você vai pegando os tonzinhos mais escuros, tá bom? Aqui eu já tô sombreando com castanho claro. Ó, vou descendo. Sim, a mamãe já vai fazer seu café da manhã, tá? Pera aí. Ó, aqui eu desço um pouquinho, gente, sombreando, tá? Não é pra fazer um contorno, é um sombreado na borda do braço. Aí, aqui, ó. Desço também, ó, com sombreadinho mesmo, esfumo, pra ficar tudo integrado. Eu gosto de sombrear a parte de baixo aqui do braço também. Pra quem colocar a saia aqui, ó, parecer que que é a sombra da saia, mas isso é gosto pessoal, tá? E aqui eu vou marcar aquela partezinha do braço que tem, tá bom? E aí, eu posso esfumar um pouco pra cima. Ó, já vai, mamãe já vai fazer pão pra você. Come here, mamãe já vai, pera. Ó, aqui, ó, eu esfumo bem, tá? Coloco aqui no centro, ó. Aí, aqui, ó, tá? Eu coloco uma claridade aqui também, ó. Eu volto e ilumino essa parte aqui, essa parte aqui. Isso vai fazer com que o braço fique mais gordinho, tá bom? Aqui, ó. Agora, a gente vai estar preenchendo o braço de cá. Preencho bem a trama do tecido. Gente, nesse braço tem uma pequena partezinha aqui que eu até invadi demais aqui, tá? Que a gente não preenche, não. Se a gente preencher, o bracinho fica meio gordinho, tá? E às vezes eu esqueço desses detalhes, tem que prestar bem atenção no risco na hora de fazer a pintura. Então, eu já tô vindo aqui com castanho, já fiz o preenchimento, tá? Eu desci um pouquinho mais, ó. O braço dela vai até aqui, ó. Ó, essa parte aqui tá mais próxima do corpo, vai ficar mais intensa a sombra. Então, eu coloco um pouco mais o castanho claro, porém, eu trabalho bem esse castanho claro pra não ficar uma mancha, pra criar suavidade, tá? Ó, movimento bem o pincel, venho na lateralzinha aqui, ó, e vou fazer aquele, eu chamo de contorno esfumado. Por quê? Porque esse coloca pra dar um pouquinho de cor, né, pra se sobressair da cor branca do tecido, mas é uma cor que tem que ficar mais suavezinha, tá? Aqui também, ó, eu desci com um pouquinho do braço, um pouquinho a mais, justamente pra facilitar aqui na hora de pregar o crochê, tá? Agora, aqui, ó, a gente vai colocar aquela parte profundinha do braço, ó. Você coloca meio que em forma de triângulo aqui, ó. Tá? Aí, se precisar, você volta com um pouquinho aqui, ó, da cor de base, né, que é o palha, ó, e dá mais uma intensificada na luz, tá? Depois que seca, que é bom a gente dar uma visualizada melhor. Pode retocar o outro lado, ó. Tá bom? Aí, agora, a gente vai estar fazendo o preenchimento do pescoço, tá? Eu vou preencher bem preenchido toda a trama do tecido com a cor palha. Pele do pescoço todo preenchido e do colo, eu vou vir com castanho claro.
Agora, eu vou pegar a tinta sempre com o canto do pincel e eu vou começar sombreando abaixo aqui do queixo, tá, gente? Com bastante cuidado para não invadir o queixo, tá? Porque a gente precisa dessa sombra aqui, pra quê? Pra ressaltar que a cabeça tá por cima do pescoço. Então, a gente precisa fazer aqui, ó, uma sombra talvez um pouco mais intensa, tá? Sempre adicionando o castanho claro aos poucos, tá? Ó, vou esfumando bem para integrar essas tonalidades aqui. Tá? Então, deixo o lado aqui, ó, vai ficar um pouco mais de sombra, porque a cabeça dela tá um pouco mais inclinada, tá? Aqui, ó, abaixo aqui do babadinho e nessa lateral também, a gente pode estar colocando um pouquinho da sombra, ó. Como eu falei, a gente sempre coloca e esfuma a sombra para não ficar uma tonalidade parada. Movimento bem o meu pincel, tô explicando bem direitinho para vocês, com bastante calma, que é para todo mundo conseguir pintar, tá bom? Já deixa aquele like aí pra entender que você tá gostando, tá? Ó, aqui, ó. A cor vai ficar um pouco mais intensa. Tá bom? Limpo o meu pincel. Aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho. E esfumar pra cima, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, um tracinho aqui assim, ó. Pode pôr. Só não deixa muito marcado. A gente coloca e a gente volta, ó. Com o pincel bem leve em cima desse tracinho. Se você colocar um pouco mais de pressão, vai sumir. Então, é bem levinho, só pra deixar bem suave, tá? Deixando bem suave assim, ó, vai ficar mais bonito. Eu particularmente acho, tá bom? Agora, o que a gente vai estar pintando? Eu vou aproveitar que eu tô com essa cor aqui e eu vou colocar aqui, ó, vou preencher a orelha, tá? Aqui na parte de cima, ó. A gente já fez o cabelo, então a gente já pode fazer a orelha. Tá? A orelha, eu gosto de preencher ela, aguardar secar um pouco e depois eu venho sombreando, tá? Por se tratar de um local bem pequeno, tá? Ó, vou voltar aqui, ó, eu vou dar uma leve iluminação. Só um pouquinho, tá? Agora, a gente vai fazer a parte... Podemos fazer a parte do rosto, ou a gente pode vir fazendo a parte da roupinha aqui. Por quê? Porque a mecha de cabelo tá por cima da roupa, tá? E o rosto está por cima do cabelo. Com o branco e o cinza lunar, eu vou vir preenchendo a manga da blusa aqui, tá? Então, eu vou começar primeiro com o pincelzinho pequeno de número 2. Ó, vou começar com o cinza lunar, vou pegar tinta no canto do pincel e eu vou fazer uma profundidade que tem nessa manga aí, ó. Com o cinza lunar, tá? Vou vir aqui, ó, abaixo dessa parte aqui da manga, ó. E vou colocar uma sombra. Tá? Vamos fazer primeiro o babado aqui, ó. Tá? Depois que eu fiz isso aqui, ó. Aqui também vai ficar mais intenso, porque tá encostando ali. Eu vou vir, ó, com a cor branca. Ó, com o branco, eu venho fazendo o preenchimento do babado. Aí, eu pego tinta de um lado só do pincel. Ó, com o pincel inclinado. Eu faço o preenchimento do babadinho, tá?
Depois que secar, voltar e retocar, tá? O branco ficar mais intenso. Aí, agora, eu vou começar a preencher aqui. Vou pegar um pincel maior. Com branco, ó. Dou a volta aqui nessa parte mais profunda, ó. Eu vou fazendo o preenchimento. O meu branco, ele tá com um pouquinho de grumo, tá? Atenção nas bordas. Pra ficar bem certinho, preenche bem. Sua tinta não pode estar muito grossa, tá bom, gente? Se estiver muito grossa, vai ficar uma camada muito espessa, né? Meia plastificada. Então, seu branco tem que estar numa boa consistência, tá bom? Toda vez que você for usar um branco, principalmente para preencher uma partezinha maior, observe isso, tá? Aqui, ó, eu vou sombrear um pouquinho, né? Porque o cabelo tá por cima. Então, eu tô usando cinza lunar, mas pode ser qualquer tom de cinza ou tom de azul, tá? Então, dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo do outro lado. Ó, esfumo bem mesmo, pra não ficar manchado, tá? Secou, a gente retoca. Aí, a gente retoma com o pincel menor do outro lado agora, da manga, começando com... Ó, preencho aqui, venho na parte de baixo, ó, com cinza lunar, ó, fazendo a sombra. Aqui na lateralzinha vai ficar mais escurinho, né, porque essa parte aqui tá por cima. E aí, depois, ó, eu pego tinta branca e venho na parte do babadinho aqui, ó. Tá? Secou, você volta e retoca a parte do babadinho sem cobrir, tá? A parte clara aqui. Agora, a gente vai fazer o preenchimento tudo aqui, tá? Aí, se vocês repararem no desenho, tem uma marcaçãozinha aqui, ó. E aqui também, ó, vai levar um pouco de sombra, tá? Deste lado, sombra um pouco mais intensa. Tá bom? Então, já tô colocando, ó, sem ter colocado branco. Já vou esfumando pra essa tinta ficar mais intensa. E aí, vem com o meu pincelzinho maior pra tá fazendo o preenchimento. Tá? Aquela mesma coisa, ó. Eu vou desviar aqui, ó. Olha, esfumo. Ó, preencho, tá? Tá? Então, dessa forma, a gente vai fazer as duas mangas aí. Agora, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui com preto, tá? Ó, aqui eu vou usar o pincel bem pequeno pra preencher com preto, porque tem a mecha de cabelo, tá? Que eu tenho que deixar sem pintar.
tem esses dois detalhezinhos aqui, ó, de um lado e do outro, e tem o laço. Então, eu vou pintar só entre esses elementos, tá? Então, tem que ser um pincel pequeno, pra vocês poderem estar fazendo isso, ó. É que só fazer o preenchimento, tá? Desviando, ó. Ó. Tá? Então, dessa forma você preencher. Vou preencher aqui do laço e aqui também já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Só pra vocês poderem entender, tá? Porque aqui tem que preencher bem devagarzinho aí pro vídeo não ficar muito extenso. Porque já vai ficar um vídeo grande, né, que eu tô explicando pra vocês. Ó, a gente vai preencher deixando de fora o laço e a fita. Então, tem que preencher, ó, com bastante calma, com um pincelzinho pequeno, tá bom? Tá bom? Aí, aqui, ó, entre o laço, ó. Se tiver qualquer dúvida, pega o desenho e dá uma olhadinha, tá bom? Ó, depois que preencher tudo, a gente espera secar e se ficar algum pontinho branco, a gente retoca, tá bom? Aí, aqui a gente vai preencher aqui, ó, essa parte toda aqui de branco, tá? Só que primeiro eu vou fazer com um pincelzinho pequeno essa parte do babadinho. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no babadinho da manga. A gente começa com o cinza lunar, com o pincel de número 2, ó. Ó, a gente vai colocar assim, ó. Aqui do lado, ó, a gente coloca um pouco mais de cinza lunar. Aqui também, ó. Tá? E aí, a gente vem com o branco, ó, pegando tinta no cantinho do pincel. Se você tiver o pincel de número 0, porque dessa linha aqui, da linha 141, tem o pincel de número 0. Ele é menor do que esse aqui que eu tô usando, que é número 2, e ele é maior do que aquele pincelzinho filete, tá? Ele é um pincelzinho bem pequeno para situações como essa. Ó, dou uma leve esfumada com calma, para as duas cores aqui dar uma unida, senão elas vão ficar muito marcadas. Tá bom? Secou, você volta retocando aqui, ó, a rendinha, tá? E aí, ó, com o siena, que já, desculpa, gente, cinza lunar que já está na minha mão, ó, eu vou sombrear aqui, ó, esfumo, né? Venho aqui, ó, do lado do cabelo, também, ó, coloco, já esfumo, tá? Esfumo bem. Depois que você colocar o cinza lunar e dar uma boa esfumada, ó, aqui o laço também, ele tá pegando um pouquinho por cima, tá? Só um pouquinho, ó. Aí, eu venho com o branco, com o pincel maior. A gente vem com o branco, ó. Tá? Aqui, ó, gente, é onde a gente colocou
o cinza lunar, eu coloquei antes, porque aqui na minha cidade tá bem frio, então a tinta tá dando tempo de eu estar trabalhando ela. Se por acaso você estiver num local muito quente, vai sombreando aos pouquinhos e colocando branco, tá? Porque quando tá quente, acaba às vezes a tinta secando, então é melhor fazer aos pouquinhos, né? Ó, preenche bem. Ó, aqui na borda, aqui, ó. Já deu uma secadinha, então eu vou dar colocar um pouquinho, tá? De sombra, mas bem pouquinho. Agora, aqui, ó, vou sombrear bem nessa parte central. Ó. Vou colocar só um pouquinho de sombra aqui, ó, pra causar um pouquinho de volume, tá? Ó, e eu puxo pra lá, pra cá, em forma de um X aqui, ó. Tá? Dou uma retocada aqui, ó. Tá bom? Gente, agora com vinho, tá? Com um pincel bem pequeno mesmo, eu vou preencher essa parte de dentro do laço aqui, ó. Tá? Com vinho, ó. Vou preencher de um lado. Vou preencher do outro, tá? Então, aqui abaixo aqui também do laço, ó, eu preencho descendo. Venho aqui, ó, de baixo aqui, ó. Coloco um pouquinho e puxo uma sombrinha que eu tô colocando. E aí, eu vou vir com o vermelho tomate. Ó. Com o vermelho tomate, eu vou preencher. Tá? Aqui, ó. Vou preencher aqui também, ó. Tá? Vou preencher o laço aqui de vermelho, ó. A parte de cima. Tá? Venho aqui também, ó. Preencho. Com o cantinho do pincel, eu vou sombrear aqui, ó. Essa lateralzinha do laço, bem pouquinho. E já aproveito e já sombrei aqui embaixo. Tá? Aí, aqui o restante aqui, ó, eu vou preencher com o pincelzinho inclinado essa fitinha aqui de vermelho tomate. Pode ser qualquer vermelho que você quiser, tá? Se você quiser usar as cores que eu tô utilizando aqui.
Ó, preenche bem, qualquer coisa depois que secar, se você ver que ficou alguma falhinha, você volta. Tá? Preencheu o miolinho lá, ó. Tá? Aqui, ó, gente, eu vou preencher de vermelho também, mas se vocês quiserem preencher de preto, pode estar fazendo de preto. Tá? E aqui nessa lateralzinha aqui, ó, vou colocar vinho. Pode ser vinho ou vermelho profundo, tá? Ó, com um pouquinho, peguei muito. Eu vou fazer essa parte de cima aqui, ó. Não sei se a minha mão tá dando sombra, gente, mas é a única forma de eu conseguir gravar hoje, porque a claridade tá atrapalhando, tá? Ah, o céu que tá nublado. Agora, aqui na parte de baixo, aqui, ó, a gente vai tá preenchendo, tá? Tudo de vermelho. Ó, e aqui eu preencho tudo de vermelho. Aí, a saia dessa bonequinha pode estar fazendo de preto, com detalhes vermelhos, né? Ou pode preencher, fazer ela toda de preto, colocar, ó, tipo, florzinhas, né? Aí, as meninas do crochê podem aproveitar. Vou preenchendo. Depois que você colocar o vermelho, você vem aqui com o vinho, ó. E aqui eu coloco aqui um pouquinho de sombra pra cima. Tá? Cuidado pra não manchar com preto, tá, gente? Porque o preto ainda tá molhado, tá úmido, pelo menos o meu aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Agora, a gente vai aproveitar pra escurecer um pouquinho aqui. Aqui, lembra que eu coloquei o vermelho profundo? Agora, eu vou escurecer com um pouquinho do vinho, tá? Porque essa aqui é a parte de baixo da bandana, né? Do lenço. Tá? Então, é natural que ela fique mais escurinha mesmo. Gente, essa foi a nossa primeira parte, tá bom? Da pintura. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo o rosto, o restante do cabelo, tá? E o lenço do cabelo dela, tá? Eu espero que vocês estejam gostando. Olha pra vocês verem como tá ficando bonito, tá? E não se esquece de deixar um like, tá bom? O risco, gente, eu vou deixar lá no canal do Telegram, no grupo do Telegram, e também vou estar postando na comunidade para vocês poderem pegar, tá bom?